Ok, pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com o verbo irregular bend. O passado simples do verbo bend é bent e o passado particípio é igual ao passado simples, bent. Então é bend, bent, bent. E o que significa o verbo bend? Vamos lá, vamos ler a primeira definição em inglês do verbo bend. The first definition of the irregular verb bend is to lean or make something lean in a particular direction. Ou seja, é inclinar ou fazer com que algo se incline numa direção específica, numa direção em particular. Isso é o que a gente geralmente faz com o nosso corpo. A gente usa muito esse verbo para inclinar o nosso corpo. The first example, Tom bent and kissed her. So Tom bent and kissed her. Então o Tom, ele se inclinou e beijou a moça. Ele a beijou, beijou ela. So Tom bent and kissed her. Então a gente usa de novo o verbo bend para inclinar o nosso corpo. Agora você pode inclinar o seu corpo para frente ou para trás. E aí você coloca uma preposiçãozinha para dar uma mão aí. Por exemplo, Susan bent forward to pick up the paper. Então aqui eu estou especificando que a Susan, ela inclinou-se para frente, para pick up. Pick up é o phrasal verb catar, catar algo que estava no chão, pegar algo que estava no chão, e o pick up. Então ela inclinou-se para frente para catar ou pegar o papel que provavelmente estava no chão. Então, como eu estava dizendo, você pode you can bend forward or you can bend backwards. Quando é bend backwards, é você estar inclinando o seu corpo para trás, que é o caso do último exemplo aqui. John bent backwards to do the exercise. John bent backwards to do the exercise. Então, o John, ele inclinou-se para trás para fazer o exercício físico. Ok. Does anybody have any questions? Fantastic. Let's take a look at the second definition of the verb bend. The second definition of the verb bend. What else can you bend? You can bend your knees, legs, and arms. Aqui é o verbo dobrar. Você pode dobrar os seus joelhos, suas pernas e os seus braços. Bend your knees seria o equivalente ao em português flexionar os seus joelhos. Você está dobrando os seus joelhos. Você pode dobrar os seus joelhos, as suas pernas e os seus braços, né? Então, este é o verbo bend, usando nas partes do seu corpo, né? You bend your knees, your legs and arms. Example, Joe bent his knees and kept his back straight. Ou seja, o John, ele dobrou ou flexionou os seus joelhos e manteve as suas costas retas. Joe bent his knees and kept his back straight. Então é o verbo dobrar partes do seu corpo, ou seja, joelhos, pernas e braços, que é assim que a gente usa o verbo bend. Okay, let's take a look at the third definition of the verb bend. The third definition of the verb bend is to force something that was straight into an angle or curve. Ou seja, forçar algo que estava reto em um ângulo ou uma curva. Então, esse é o verbo entortar, que é diferente do verbo dobrar, por exemplo, dobrar um papel. O verbo dobrar um papel é um outro verbo na língua inglesa, que seria o verbo fold. Então, o verbo bend é entortar e é forçar algo, né? Fazendo um pouco de força, geralmente um metal. Então, você está entortando esse metal em um ângulo ou numa curva. Por exemplo, o primeiro exemplo aqui, the knives are bent. Ok, esse exemplo é bem interessante. As facas, elas estão entortadas, ou seja, tortas.
Muitos verbos irregulares a gente pode usar eles como adjetivos no passado particípio, ok? Então eu estou usando o verbo aqui bend no passado particípio, que é bend, que é igual ao passado simples, e ele está sendo usado aqui como um adjetivo. As facas estão tortas, entortadas. And then the next example, he bent the wire into the shape of a square. Ou seja, ele entortou o fio num formato de um quadrado. Aqui eu estou usando o verbo bend novamente no passado simples. He bent the wire into the shape of a square. A palavra shape é formato, forma ou formato. Does anybody have any questions? Excellent. Now let's take a look at a few idioms with the verb bend. Ok, o que são idioms? Idioms são idiomas, expressões idiomáticas que a gente pode usar com qualquer verbo. Nesse caso aqui eu estou apresentando duas expressões idiomáticas com o verbo bend. Primeira expressão idiomática aqui que seria bend the truth. Truth, o substantivo truth é verdade. When you bend the truth, você está dando uma entortada na verdade, ou seja, você não está falando a verdade total ou a verdade completa, você está dando uma polida, uma entortada, está dando uma alterada na verdade, ou seja, esse aqui é o eufemismo para o verbo mentir. So to bend the truth really is the euphemism for the verb lie, que é mentir. Other expression, other idiom with the verb bend is to bend someone's ear. What happens if I bend your ear? That means I'm talking too much. Então, o que acontece quando eu entorto o seu ouvido? O substantivo ear é ouvido. Se eu entorto o seu ouvido, significa que eu estou falando demais. So, when I bend your ear, it means I am talking too much. Então, aqui estão dois idiomas, duas expressões com o verbo irregular bend. Does anybody have any questions? Great. Fantastic. See you next time then.